E no nosso programa a gente sempre escolhe o destaque da rodada. E o destaque dessa rodada de domingo é Ronaldinho Gaúcho, o R49, o Ronaldinho do Galo. Que coisa linda! Olha nele! Habilidoso, diferente, um verdadeiro craque. O Atlético Mineiro parece ter feito muito bem a Ronaldinho Gaúcho. O sorriso fácil voltou e junto com ele as belas jogadas. Após uma suspensão tanto quanto discutível, Ronaldinho volta a campo em casa para ajudar o Galo na caça ao líder fluminense. E o Independência promete estar lotado, pronto para mais um show do R49. Mauro, quando o Ronaldinho chegou ao Galo, muita gente falou assim, ele é da noite, não vai chegar a jogar 10 jogos no Galo. Ele jogou e Galo da madrugada, bem. cara, e tá super bem. Se não é o craque do Brasileirão, Pedrão... É um doce, com certeza. Né? E no Flamengo, eu deveria dizer, quando ele chegou, o Flamengo foi campeão invicto do Brasileiro. Foi pra Libertadores. Foi pra Libertadores, fez o gol do título da Taça Guanabara. Não teve uma consistência, uma regularidade, problemas extra-campo, alguns até não são nem dele, né? E muitos até que são dele, digamos, a responsa muito mais do irmão do que dele, você pode falar, pô... E falando de Flamengo, a gente vê o Thiago Neves no líder, o Luxemburgo no vice-líder e o Ronaldinho no terceiro colocado. Cara, não tinha pensado para esse lado também. Então o problema é o Flamengo, não os jogadores, né? É um dos problemas. Ou não tem sido solução o Flamengo, né? Então, assim, você falou, acontece, né? Agora, dói, né, pro torcedor, né? Claro, até pela série como foi ruim do Ronaldinho. O Thiago Neves já tinha, mesmo indo muito bem no Flamengo, um ótimo jogador, tinha uma história muito grande com o Fluminense, né? E se mantém e pode fazer ainda mais história, como provavelmente vai ser de novo campeão brasileiro. Então dói ainda mais pro torcedor, claro que dói. Coritiba e Bahia lá em Salvador no primeiro turno foi um jogo de muitos gols. 2 para cada lado. Um confronto com uma pitada de drama. E também foi assim lá no primeiro turno. O empate em 2-2 deixou o Bahia na penúltima colocação e o Coxa a uma posição da zona da degola. Hoje, apesar dos dois times estarem fora do Z4, o confronto vale muito. Quem vencer se distancia bastante da Série B de 2013. Já o derrotado tem grandes chances de ficar na 16ª posição, bem pertinho do fantasma do rebaixamento. Mauro, o Coritiba venceu o Palmeiras e vem embalado. E o Bahia, hoje, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Um trabalho excepcional do Jorginho, desde quando estreou na Vila Belmiro, vencendo o Santos, ainda com o último jogo do Ganso, mais Neymar, toda a tropa. E o Jorginho havia chegado e ido direto para o banco de reservas na Vila Belmiro, né? Aliás, mais um mérito do Jorginho, não só como treinador, mas como pessoa, de ter coragem. Quantas vezes o treinador não chega e fica lá em cima, deixa o outro, não tem o tempo dele para treinar, mas pera lá. Contratado, cara, vai pro campo, a responsa é sua, aguenta a bronca. E fez muito bem o Jorginho, fez uma campanha estupenda de recuperação. Vai perder em casa 2-0, mas perdeu em casa pra quem? E num jogo que mandou bola na trave, jogando bem, teve um gol mal anulado, teve um lance discutível do Lomba com o Wellington Nem, mas não jogou mal o Bahia, né? Então, assim, é um time que recuperou-se muito bem. Tem uma das revelações do campeonato, que é o Gabriel, que é muito bom jogador. Agora, o Coxa, que acabou com essa coisa de inferno astral, na véspera do Dia das Crianças, do próprio aniversário do Coritiba de 103 anos. Tem 2 jogos em casa. Um resultado espetacular em Araraquara, né, contra o Palmeiras. Era um duelo de 1000 pontos, e ainda mais a rivalidade agora recente da Copa do Brasil desse ano, da própria 6-0 do Coxa no ano passado. Então tudo isso levou a uma situação em que o Coritiba está no momento, se não brilhante, porque está lutando para não cair, mas com uma tendência de alta, como diríamos nas bolsas, muito grande. É um jogo muito equilibrado. Palmeiras e Náutico lá em Barueri teve um show de Obina. Ele estreou pelo Palmeiras e deu show. 3-0 pro Verdão. O Palmeiras fora da zona de rebaixamento. Tudo que o palmeirense gostaria de ouvir. Bom, mas para isso, só assistindo nosso túnel do tempo. Vai que Obina e companhia não se inspiram, não é? Afinal, inspiração não faltou no jogo contra o Náutico. 3-0 na reestreia de Obina com a camisa alviverde. Para o Náutico, a derrota não tirou o foco do time, que assim como na época faz uma campanha bem regular. Já o palmeirense está à espera de um milagre, ou melhor, de mais 9 jogos como esse aí.
Mauro, a gente está vendo os gols do Obina. O grande problema do Obina não é ele começar bem demais e não manter essa regularidade nos times que ele passa? É um histórico dele, né? Às vezes ele começa melhor que a encomenda, mas o caso do Obina agora não pode ser muito cobrado pelo Palmeiras. Primeiro que ele não é titular, e segundo porque se o Palmeiras hoje escalasse Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir da Guia, do Levinha, César Enei, com o Brandão no banco, dificilmente esse time ganharia praticamente os 9 jogos que restam, inclusive esse dificílimo contra o Timbu nos aflitos. É um problema estrutural e não é só desta gestão, é de outras coisas. Quando o Palmeiras fazia tudo certo, como em 2009, acabava dando tudo errado. Como o Palmeiras tem feito muita coisa errada, está dando mais do que errado agora em 2012. E jogar nos aflitos, com o gramado dos aflitos, com a areia que tem debaixo ali, é um campo difícil, é um campo que uma equipe de velocidade, que não é exatamente o caso do Palmeiras, sofre. O Náutico está muito mais acostumado. É o gramado mais complicado para quem não está acostumado a jogar, é o dos aflitos. E o Náutico, mesmo perdendo de virada para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, é uma ótima surpresa do campeonato. Não dá para dizer que não é favorito, até porque o Palmeiras, que precisa vencer, e vencer muitíssimo bem o Náutico no Recife, está com muitos problemas, muito desfalcado, com a cabeça e com o astral além da segunda, dos infernos. Então é muito difícil que não dê a lógica, ou seja, hoje deu o Náutico. Mas ó, é contra o Náutico, o time do Náutico é bom, o estádio vai estar lotado, o gramado é ruim, tem o calor, tem todas essas adversidades para o Palmeiras. Uma vitória, não podia ser a vitória da arrancada palmeirense, como fez o Fluminense em 2009? Pode vir a ser. Agora, o que aconteceu com o Fluminense, que neste exato momento de tabela estava numa situação ainda pior, e a história do Fluminense é bárbara, porque aquele time conseguiu um milagre, o time de Guerreiros, em 2009, manteve-se na primeira divisão e foi campeão no ano seguinte, ao se manter na primeira divisão, ganhando em 2010 o Nacional, é que falta uma qualidade técnica, falta um monte de coisa ao Palmeiras, né? E para piorar para o caso da equipe paulista, falta os adversários diretos e até os indiretos colaborarem, no sentido de que eles não ganham seus jogos, né? Tem nenhum time brilhante. Aliás, nos últimos anos, infelizmente, pela qualidade técnica extremamente discutível do futebol brasileiro, mesmo tendo um grande Santos campeão da Libertadores, mesmo tendo esse time excelente do Corinthians, extremamente competitivo a equipe do Tite, o que você tem nos últimos anos é um nível ruim. Eu até brinco, falando sério, que às vezes são 20 equipes lutando para não cair. Quem melhor se salvar do rebaixamento acaba campeão brasileiro. Mas dessa vez o Palmeiras não está se ajudando, só está se atrapalhando, e os rivais, quase todos, se não estão ganhando, conseguem resultados minimamente superiores ao do Palmeiras. E o resultado é esse, uma equipe que dificilmente vai conseguir escapar. Você não está confiante no Palmeiras salvar no rebaixamento? Olha, primeiro falando do lado do torcedor. Aliás, só estou aqui no Esporte Interativo onde eu trabalho porque sou torcedor. Não tenho que distorcer no ar, mas sou torcedor. Eu acredito até na oração, né? Em nome do pai da bola, Valdemar Fiume, em nome do filho do divino Ademir da Guia, em nome do Espírito de São Marcos, amém. Só que só dá para orar, só dá para torcer, não dá para acreditar. É difícil, mais que eu ter falado, até para os próprios atletas, pela situação, é muito difícil. Futebolística e matematicamente, só um milagre como o do Fluminense em 2009. E o próprio nome já diz, milagre não é toda hora que acontece. E quando acontece, acontece com times tecnicamente melhores que os do atual Palmeiras de 2012. E falando de Fluminense, vamos falar do jogo entre Fluminense e Ponte Preta. No primeiro turno aconteceu o que vem acontecendo em quase todos os jogos do Brasileirão desse ano. Vitória do Fluminense por 2-1 no Moisés Lucarelli. Na época do confronto, 11 rodadas do Brasileirão e o Fluminense não sabia o que era perder. Para os mais ligados em números, a disparada do tricolor não é obra do acaso. Em Campinas, 2-1 na Ponte. E bom, não preciso nem falar de quem foi o gol da vitória, não é? Tá certinho, Mano Menezes. Não precisa dar chance pro Fred não, viu? A Ponte perdia a chance de colar no grupo da frente. E o Fluminense seguia embalado, rumo ao topo da tabela. Quem é que vai parar esse time do Fluminense, que pode ser o melhor campeão brasileiro em aproveitamento dos últimos tempos? A gente até já falou, né, Pedro? Para mim, tecnicamente, o Cruzeiro do Alex era... É interessante. Se você pensar, pô, esse time tem Fred, tem Diego Cavalieri, tem Deco, né, tem Thiago Neves... tecnicamente, se bobear, pode até esses jogadores mais determinantes, mais desequilibrantes, sejam melhores que aquela base do Cruzeiro de 9 anos atrás. Mas o Cruzeiro era o conjunto, Só que o conjunto do time, um Alex de uma forma estupenda, fazia a diferença. Lembrando que era um campeonato com 28 clubes,
mais longo, evidentemente, que esse. O Cruzeiro mudou muito, porque a janela de negociações fez um estrago em todas as equipes, ou praticamente todas elas. Só que ainda o mérito maior do Cruzeiro é que era um Cruzeiro que havia ganho o estadual, ganhou a Copa do Brasil, quer dizer, já estava na Libertadores e foi o único, desde que a Copa do Brasil, a partir de 89 para cá, conseguiu a dupla coroa, embora foi tríplice coroa, porque ganhou também o estadual de 2003. E o rival do Cruzeiro era o Santos de Diego e Robinho. Não, isso que eu ia falar, a qualidade do rival do Cruzeiro à época era esse de Santos, do Diego e do Robinho e do Ricardo Oliveira de centroavante. Então é interessante, foi um time que foi vice-campeão da Libertadores, perdendo por um Boca de Riquelme, e o Boca de Tevez, né? Aquele Santos de 2003, até pela experiência e entrosamento, era melhor do que o Santos da fase decisiva do Brasileiro de 2002 e muito melhor do que o que viria a ser campeão brasileiro de 2004, que tinha Bob, tinha um time bem discutível. Não tinha mais tecnicamente. Diego. Não tinha mais o Diego. O Robinho teve aquele problema com a mãe sequestrada, voltou só no final, né? O Furacão, o Atlético Paranaense, fez uma campanha muito boa com o Washington fazendo um balde de gols, até que perdeu o jogo em São Januário. O Santos meteu 3-0 no São Caetano no ABC e depois, na última rodada, com a vitória sobre o Vasco, o Santos se garantiu campeão brasileiro de 2004. Mas a campanha, assim, o desempenho do Fluminense é espetacular. Mas eu acho aquele time do Cruzeiro melhor que esse, o que não tira nenhum dos méritos do Fluminense. A gente já falou até bastante aqui no programa hoje do Fluminense e merece falar mais, mas nesse jogo, apesar da boa virada da Ponte Preta, né? É difícil imaginar que não dê a lógica, ou seja, de novo o Fluminense pode até ser pressionado, pode perder pênalti, pode ser o que acontecer, mas o Fluminense é mega favorito. Mas ano passado o Fluminense era favorito, podia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e ia enfrentar o América Mineiro em casa e perdeu do Ameriquinha. Mas era um outro momento do Fluminense, claro, uma base muito parecida a isso. O que explica também o sucesso do Fluminense nessa temporada é a base que se mantém, o desenho tático, a ideia do time, a filosofia, mesmo mudando o treinador, muito parecida desde a conquista de 2010 com o Muricy Ramalho. E se ele não quisesse sair, né? Depois da proposta da seleção teve do Santos, havendo todo um desgaste, então acabou saindo o Muricy das Laranjeiras, mas a base é muito boa, né? E é o que tem feito a diferença nessa campanha mais notável até que o próprio futebol apresentado pela equipe.